A Alibaba lançou um modelo com 2,4 trilhões de parâmetros, já ficando em segundo lugar mundial nos benchmarks visuais. E talvez isso nem seja a parte mais impressionante das últimas 72 horas, porque 3 dias atrás, no último dia de julho, 3 laboratórios chineses diferentes lançaram modelos importantes no mesmo período de 24 horas. A Minimax divulgou o código-fonte de um modelo de vídeo que lidera o ranking de edição. A ByteDance ampliou para o dobro a duração dos vídeos de IA e adicionou uma estrutura narrativa real. A DeepSeek atualizou sua API, tornando seu modelo quase 100 vezes mais barato que o Claude Fable 5. Esse número está correto. Stanford publicou uma pesquisa revelando a verdadeira origem das pessoas da DeepSeek, desmontando uma narrativa que os Estados Unidos vem contando a si mesmos há anos. Vamos discutir isso. Começo pela mais recente, pois a Alibaba queria a última palavra. Qwen 3.8 Max foi lançado na segunda-feira e a Alibaba está chamando-o de seu maior e mais avançado modelo já construído. Ele roda com 2,4 trilhões de parâmetros, o que o coloca logo atrás do Kimi K3 da Moonshot, com 2,8 trilhões o modelo que foi lançado no mês passado e estabeleceu o recorde atual de escala na China. A quantidade de parâmetros não se traduz automaticamente em um modelo melhor. Todos já sabem disso, mas virou um jeito resumido de mostrar o quanto foi investido em computação e dados em um sistema, e os laboratórios chineses divulgam esse número propositalmente. Os modelos deles geralmente têm pesos abertos, permitindo aos desenvolvedores baixar e usar ou adaptar o sistema por conta própria. E se você vai entregar alguma coisa, dizer para as pessoas o tamanho disso ajuda na adoção. Enquanto isso, a OpenAI, a Anthropic e o Google não publicam nada nesse sentido porque seus modelos são fechados e não há nada para baixar mesmo. A plataforma usada para divulgação também revela muito. A Alibaba lançou isso na Arena IA, plataforma colaborativa de comparação de modelos, tornando-se rapidamente o modelo chinês mais bem classificado para texto. Não está no topo do ranking geral, ainda fica atrás do Claude Fable 5 e de 3 variantes diferentes do Opus, todos da Anthropic. Mas aí você olha para o ranking da Arena, para modelos que analisam imagens e material visual, e o Qwen 3.8 Max ficou em segundo lugar no mundo. A única coisa acima dele é uma variante do Fable 5. Essa é toda a diferença agora, um modelo. Em termos de capacidade, tanto o Qwen 3.8 Max quanto o Kimi KK3 lidam com texto, imagens e vídeo, e ambos processam até 1 milhão de tokens em uma única passagem. Isso comporta peças processuais extensas, uma base de código robusta ou centenas de páginas de documentação de uma vez. A eficiência depende da mistura de especialistas. Em vez de acionar o modelo inteiro para cada solicitação, o trabalho é direcionado para sessões especializadas. Então, apenas 95 bilhões de parâmetros ficam ativos em qualquer momento. É isso que mantém custos e latência baixos nessa escala. A demonstração de capacidade da Alibaba foi o modelo concluir um projeto completo de engenharia de software em 16 dias. O modelo será lançado na próxima semana, pelo estúdio de modelos da Alibaba Cloud. Volte 3 dias. Alibaba entrava em uma sala já extremamente barulhenta. 31 de julho, último dia do mês, Minimax, ByteDance e DeepSeek lançaram seus produtos. 2 investiram em vídeo e 1 focou no terminal. O timing foi tão apertado que parecia combinado, como se entregassem o dever antes do prazo. Minimax foi o primeiro com o H3 e SS é o mais interessante do ponto de vista estrutural. Até agora, os modelos de vídeo eram especialistas. Uma lida com texto para vídeo, outra é melhor em transformar imagem em vídeo, uma terceira faz edição e, para transferência de movimento, precisa de uma quarta ferramenta. Então, na verdade, finalizar um vídeo significa ficar pulando entre vários modelos e fluxos de trabalho, torcendo para que os resultados pareçam ter vindo da mesma produção. O H3 resolve isso. Você alimenta com texto, imagens, áudio, vídeo, qualquer combinação, e ele lê tudo isso dentro de um único contexto multimodal. Ele interpreta o que você está tentando criar, depois cuida da geração, edição e apresentação a partir daí. E essa diferença entre ter acesso a um modelo poderoso e realmente saber como usá-lo corretamente não se limita ao vídeo. Claude é um bom exemplo. Algumas semanas atrás,
A Anthropic tirou temporariamente o Claude Fable 5 do ar no mundo todo. Depois o trouxe de volta cerca de 2 semanas e meia depois, com capacidades mais avançadas. Seja lá o que tenha acontecido nos bastidores, foi mais um lembrete de como esses sistemas estão mudando rapidamente e de como a maioria das pessoas usa pouco além da janela básica de chat. É aí que entra o Claude Master Sprint. É um workshop online gratuito de 2 dias que acontece neste fim de semana, das 10h às 19h, horário do leste dos Estados Unidos, com foco em fluxos de trabalho práticos usando Claude e mais de 10 outras ferramentas de IA. Você vai trabalhar com pesquisas aprofundadas, artefatos, dashboards, apresentações completas, código do Claude, agentes personalizados, conectores, visuais de IA e geração de vídeos. Inclui sessões sobre automação de tarefas, organização semanal e melhorias no processo de busca de emprego. Mais de 10 milhões de pessoas já participaram desses programas, com mentores de empresas como Microsoft, Google, Amazon e Nvidia. A inscrição inclui 50 códigos Claude Biblioteca de Prompts e um construtor personalizado de ferramentas de IA. O link está na descrição ou escaneie o QR Code para entrar na comunidade do WhatsApp. Agora, voltando ao H3, os detalhes técnicos explicam por que Minimax recebe tanta atenção. Especificações. Ele gera resolução 2K nativamente e produz até 15 segundos de vídeo audiovisual em uma única execução. A otimização focou em seguir instruções, renderizar texto e marcas corretamente, algo difícil para quem já tentou obter um logo legível de um modelo de vídeo, além de transferência de movimento V2V. Esse é o que vai revolucionar a publicidade. Você entrega um clipe de uma pessoa real realizando uma ação e o modelo troca o personagem, o figurino, o produto e o cenário simultaneamente, enquanto preserva o movimento original. Marcas de e-commerce podem enviar fotos de produtos, fontes, vídeo de referência e faixa musical, recebendo material publicitário pronto, com produto, performance e identidade visual aplicados. E não são só promessas. H3 lidera o ranking de edição de vídeo com áudio do Artificial Analysis, além de estar entre os primeiros em texto para vídeo e imagem para vídeo. O preço é agressivo. A geração de vídeo em 2K custa 0,8 yuan por segundo, cerca de 1/3 do que modelos concorrentes de ponta cobram. Isso vem da Real Engineering, um tokenizador altamente comprimido que reduz o número de tokens consumidos por um vídeo, além de avanços em treinamento heterogêneo, balanceamento de carga e uso de GPU. E a Minimax diz que os pesos serão abertos em breve, o que faria do H3 o primeiro modelo de geração multimodal open source deles. Empresas podem implantar localmente e adaptar o modelo aos seus dados e negócios, enquanto fabricantes nacionais de chips têm base concreta para otimizar hardware e software. ByteDance abordou o mesmo território de forma totalmente diferente. O maior problema dos vídeos de IA não é a qualidade, e sim a consistência. Você cria o prompt, consegue uma boa cena, mas o ângulo da câmera muda e seu protagonista se torna outra pessoa. Muda de cena e o figurino, a iluminação e o estilo artístico simplesmente se perdem. Criar 1 minuto de vídeo utilizável significava gerar mais de uma dúzia de clipes, organizá-los, editá-los e corrigir manualmente cada transição. Seedance 2.5 ataca isso diretamente. Ela herda da arquitetura multimodal unificada do Seedance 2.0, com áudio e vídeo gerados em conjunto, não apenas encaixados, e eleva a geração em uma única execução para 30 segundos, o dobro dos 15 segundos da geração anterior. Mas o objetivo não é apenas um take mais longo. É que, dentro desses 30 segundos, o modelo organiza vários quadros logicamente conectados. Então a coisa tem introdução, desenvolvimento, uma virada e um desfecho, uma estrutura de história de verdade. Quando os 30 segundos terminam, você segue gerando do ponto em que o vídeo parou. O modelo trabalha para manter personagens, cenas, estilos, sons e ritmo narrativo através dessa emenda, então você pode estender para vários minutos com uma linguagem audiovisual bastante unificada. Todo aquele processo antigo de dividir o storyboard em tomadas, refazer cada uma e costurar tudo manualmente é drasticamente condensado. Eles também trataram daquela textura oleosa de IA e finalmente a pele não parece coberta por várias camadas de cera.
Olhos, materiais, iluminação e saturação da imagem estão mais próximos de filmagens reais. O modelo basicamente deixou de adicionar legendas e música de fundo sem ser pedido, um dos hábitos mais irritantes da geração anterior. O sistema de referência altera os fluxos de trabalho. Você pode entregar até 30 imagens, 10 vídeos e 10 clipes de áudio de uma vez só. E ele vai extrair personagens de uma fonte, vozes de outra, e composição, cenários, objetos e movimentos de câmera de outras ao mesmo tempo. Antes você só tinha uma imagem de referência e esperança. Agora você oferece ficha de personagem, imagem do local, exemplo de ação e trilha sonora juntos. A edição ficou mais precisa. É possível atuar na linha do tempo por marcação, definir segundos de cada ponto da trama, ação executada, perspectiva da câmera ou alterar só um trecho do clipe. Mantenha exatamente o movimento do ator e substitua o fundo verde por outro ambiente. Ou mantenha personagem e enquadramento e redesenhe apenas os movimentos de câmera entre os segundos 5 e 10. Essa é a mudança. Seedance está deixando de ser um gerador de materiais e passando a assumir os papéis de diretor, diretor de fotografia e editor ao mesmo tempo. Depois tem o DeepSeek, o menos impressionante visualmente dos 3 lançamentos, mas provavelmente o mais importante. A API oficial do V4 Flash entrou em beta público no dia 31. Mantenha suas chamadas e só defina o nome do modelo como DeepSeek V4 Flash. Esse é o detalhe importante. O V4 Flash 073 não tem arquitetura idêntica e tamanho idêntico à versão prévia, não tem um cérebro maior. O ganho veio ao refazer o pós-treinamento, chamadas de ferramentas, planejamento, desenvolvimento de código e execução de agentes. Os números comprovam. Saltos significativos no Terminal Bench 2.1 NL2, Repo Deep SWE2, Latalon e outras avaliações de agentes, com o Terminal Bench 2.1 chegando a 82,7. Porém, uma ressalva: DS Bench Full Stack e DS Bench Hard são testes internos da DeepSeek e ainda precisam de validação externa. Ele oferece suporte nativo à API de respostas e foi adaptado para o Codex. Assim, você pode inseri-lo em um ambiente de agente e ele pode ler código, decompor uma tarefa, modificar arquivos, chamar ferramentas e verificar seus próprios resultados, em vez de responder a uma única pergunta isolada e parar. Um framework de suporte para tarefas de agentes de código será lançado em breve, mas o aplicativo, o cliente web e o V4 Pro não foram atualizados junto com ele, e o V4 Pro ainda não tem data, então dizer que o Flash superou o Pro é uma interpretação errada. O pós-treinamento está reduzindo rapidamente a diferença entre modelos leves e de ponta, e com os altos custos de pré-treinamento, isso virou um novo campo de batalha. Isso prepara para o número divulgado hoje cedo pela Reuters. A Artificial Analysis diz que o V4 Flash é de longe o modelo bem conhecido mais barato do planeta para operar, mais de 100 vezes mais barato que o Cloud Fable 5. O preço anunciado é de 14 centavos por milhão de tokens de entrada e 28 por milhão de tokens de saída. O mais importante é o custo médio por teste, pois indica quanto um modelo consome para realizar uma tarefa. Ser barato por token não importa se exige 12 etapas para chegar a algum resultado. V4 Flash ficou com uma média de 3 centavos, Kimi K3 86 GPT 5,6, vendido $1,80 SOL, 1,86. Fable 5, $3,15, aí está 105 vezes. O desempenho fica na metade menos animadora. 50 de 100 no índice de inteligência que combina 9 critérios em tarefas de programação, raciocínio e estilo de trabalho. Isso empata exatamente com o Gemini 3.6, Flash um ponto atrás do MuseSpark, 1.1 da Meta e do GLM 5.2 da Zai, também conhecido como GPU. Kimi K3 marcou 57. Cloud Opus 5, Fable 5 e GPT 5,6 ficaram todos 9 ou mais pontos acima. A urgência é justificada. Fontes afirmam que a DeepSeek planeja um possível IPO e tenta manter o ritmo desde que o R1 a tornou um fenômeno global em 2025, provocando uma venda massiva de ações de tecnologia
e questionamentos sobre os gastos dos Estados Unidos com IA. Desde então, Moonshot, Minimax, Zai, ByteDance e Alibaba invadiram o mesmo mercado e ainda tem as pesquisas que explicam por que esse fluxo nunca desacelera. A Hoover Institution e o Stanford HAI analisaram 7 artigos da DeepSeek, 5 no Quartz entre 2024 e 2025-2 no Hugging Face em abril, abrangendo 271 pesquisadores com afiliações verificáveis. 53,5% deles, 145 pessoas construíram toda a sua carreira exclusivamente em instituições chinesas. Pela afiliação atual, 84,5% estão na China, 6,60% e 4% nos Estados Unidos, depois o Reino Unido, com 1,48%, Taiwan e Japão com 1,11% cada. Singapura, 0,74%, Coreia do Sul, 0,37%. O grupo que todo mundo está observando são os 80 com experiência nos Estados Unidos, 13 ficaram 5 anos ou mais, 39 de 2 a 4 anos, 28 ficaram 1 ano, e eles tiveram a produção mais forte no conjunto de dados, com média de 4.108 citações cada, onde eles terminaram é o que dói. 31 foram para a China, depois Estados Unidos e voltaram. 19 começaram suas carreiras nos Estados Unidos e se mudaram para a China. 7 vieram por um terceiro país. 70 agora estão na China, independentemente de onde começaram, e o tempo de permanência não foi um fator significativo para prever se eles retornariam. Os fundadores se encaixam nisso quase perfeitamente. Liang Wenfeng, nascido em 1985 em Wuchuan, Zhejiang, foi o melhor do Gaokao da sua região, estudou na Universidade de Zhejiang, aplicou IA em investimentos quantitativos durante o mestrado e lançou o fundo de hedge em 2015, que se tornou a base da DeepSeek. Nunca estudou no exterior nenhuma vez. Yang Jiying, nascido em 1992 em Shantou, formou-se em ciência da computação em Tsinghua, fez doutorado na Carnegie Mellon e trabalhou no Facebook IA Research e Google Brain. Considerado um talento cobiçado pela Apple, voltou para casa para fundar a Moonshot. Em março, ele afirmou que a China levou décadas para criar, segundo ele, o melhor sistema de talentos do mundo, com uma formação que vai da educação obrigatória ao doutorado, e que isso só agora começa a se concretizar. O relatório também cresceu. A atualização de junho expandiu o número de autores de 223 para 356, as citações medianas subiram de 249 para 681 e para a equipe central de 31, pessoas que aparecem em todos os 7 artigos, de cerca de 700 para 1.200, sendo que 10 deles não têm nenhuma experiência no exterior. Hoover e HI apontaram 2 problemas para a política dos Estados Unidos. A maioria dos pesquisadores formados nos Estados Unidos sai do país, enquanto a China desenvolve talentos de ponta em escala inédita sem participação americana. Eles afirmavam que considerar o conhecimento chinês atrasado não condiz com a realidade. Analistas agora falam em capacidade sistêmica, não mais avanços individuais, e apontam Química 3 e R1, criados a um custo de cerca de 1/10 dos grandes laboratórios dos Estados Unidos, como prova disso. Isso é tudo dos últimos dias. Me diga o que você achou nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.